Nós vamos respirando bem profundamente, vamos sentindo os guardiões, nos envolvendo com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica. Nós vamos sentindo toda essa luz, todo esse amparo, todo esse fortalecimento, para que possamos buscar intensamente essa energia de luz, de fé, de esperança e harmonia. Nós vamos sentindo a presença de Ruiz, de Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, nessa sintonia de luz e de amor. E eles nos levam até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos a todos os espíritos que estudam conosco. E vamos expandir o nosso cardíaco, trabalhando os nossos melhores sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender a nossa evolução espiritual. Que seja uma tarde de muito aprendizado, equilíbrio e serenidade. Nós paramos. Que sutil essa transferência, muito sutil. Essa é a razão de Humberto redobrar seus esforços para encaminhá-la às atividades mediúnicas. E pelo visto vai conseguir. Demorou, mas parece que está chegando esse momento glorioso. Que alegria para esse pai. Ele merece, já passou muitos apertos com Sabrina. Imagino, tive irmãs mais jovens que deram muito trabalho aos meus pais. Você compreendeu sobre o planejamento reencarnatório da médium? Compreendi sim, e o senhor já sabe como funciona a minha cabeça. Você tem mais perguntas, não é? Brinquei com Carminha, enquanto nos dirigíamos para a próxima tarefa. Tenho muitas perguntas que gostaria de fazer. Então faça. Essa coisa de planejar a reencarnação também aconteceu em relação ao casamento de Sabrina com esse marido sem juízo? Não, minha filha. Os casamentos fazem parte da grande maioria dos planejamentos. Os casamentos fazem parte da grande maioria dos planejamentos reencarnatórios, porém são poucos os que conseguem se manter na direção do que foi programado. Então, faz parte, tá? A gente chegou lá e falou que ia ficar com o anjo de Deus. Aí depois Sim. a gente fala assim, não quero mais o anjo de Deus. Assim como a outra parte também fala a mesma coisa, né? Fala a Vai mesma ficar com a coisa. anja, vai ficar com a anja de Deus. Isso Vai aí. ficar com a anja de Deus e aí, É, cara, o anjo né? e anja tem que se modelar, se... É isso aí. É, Não tem que pentear o cabelo encaracolado do outro. assim, Isso mesmo. não, não fala muito do cabelo caracolado, que isso dá processo, mas vamos embora. É verdade, é verdade. Mas depois É, a o, gente... me- o meu anjo é cabelo encaracolado. O meu, a anja é cabelo liso. Olha, olha, tá vendo? Tá vendo? Tá Mas vendo? anjo não tem sexo. Ah, mas vamos embora, Sérgio, vamos pro livro, Sérgio. Vamos Vamos voltar pro pro livro, livro. vamos pro Vamos livro, botar pro Sérgio. livro. O casamento de Sabrina é considerado aqui no mundo espiritual como acidental, isto é, foi ocasional, fruto de interesses passageiros, pois não estava planejado antes do renascimento. Vamos começar a pensar nos casamentos que tiveram aí. Acidental, né? Acidental, o que aconteceu, né? Quer dizer que ela está com ele de bobeira, como falam os jovens, gastando tempo à toa? Não é bem assim. Embora não tenha sido planejado, ninguém se vincula a outra pessoa sem um motivo justo. Quando é feito o planejamento reencarnatório, são levados em consideração as necessidades e também os interesses do reencarnante. Em casos como o de Sabrina, prevalecem os interesses que conduzem, quase sempre, às necessidades de aprendizado das pessoas. Ela e o marido se uniram por afinidade de interesses como sexo, beleza física, vida social e outros gostos pessoais que, com o tempo, fazem surgir as necessidades reais que os levaram a se unir,
como egoísmo, carência, medo e solidão. Faz pensar, né? Sabrina não é vítima de um marido sem juízo. Antes de casar, ela já sabia sobre as suas peripécias do marido, que, na verdade, é uma criança grande, um homem muito mais doente do que sem juízo. Então, você vê, como a gente sempre falamos, né? Existe duas partes da história. Não existe uma parte só. E existe o livre-arbítrio, né? Então, a união que aconteceu por interesse está agora em um estágio em que só o que sobrou são as necessidades de ambos, que sempre existiram. Cada qual deverá responder e resolver por si mesmo aquilo que lhe compete no reino da alma individual. Quer dizer que o casamento, mesmo sendo acidental, tem uma razão de ser, mesmo o que não está planejado tem um motivo para acontecer. Não existe acaso. Há leis vibratórias de sintonia, de necessidades morais, emocionais, psicológicas, que foram forças ativas na união dos dois. Então, a gente não pode dar desculpa que o anjo caiu de paraquedas. Os dois caíram de paraquedas. Então, assim, havia aprendizados. Coisa que ligava, né? Como que é, Leda? Tinha alguma coisa que ligava eles. Tinha algum interesses comuns. E ele falou aqui, né? Sexo. É. O que mais? Sexo, beleza física, vida social e outros gostos pessoais, que com o tempo Isso vai se diminuir. perdendo. É. E aí, o que fica? São as coisas negativas. E aí o interesse vai embora. Né? Aí nascem os filhos. Aí nascem os filhos. E aí, aquela atenção que o marido queria Vai embora. é dividida com os filhos. É isso aí. Certo? Aí o marido, como está sentindo assim, já começa a tratar diferente a esposa. E aí vai só descendo a ribanceira. Vai afastando, vai Papai. cada vez mais. Não estou Vai dizendo que é afastando. culpa da mulher que a coisa está dando errado, não é isso. Estou falando que enquanto os dois tinham Interesses comuns. aquele coisa em comum, porque todo mundo nessa hora todo mundo só vê as coisas boas, né? As coisas ruins ninguém vê, né? E tá dando certo. Aí começa a achar as coisas ruins e diminui o ímpeto, né, das coisas. E aí não dá certo. É porque você começa a ter a maior responsabilidade, enquanto você tem uma vida a dois, só para viver prazeres, né? É A partir do diferente, momento né? que chegam os filhos, chega a Começa a responsabilidade. chegar as Você tem. responsabilidades mais fortes, né? Mais difíceis, né? É isso aí. Aí, assim, e o senhor tem uma noção do futuro desse casamento? Pelo que você pode perceber, na sessão de terapia, a doutora Sandra está trabalhando com foco no erguimento da estima pessoal da moça. Ela tem respondido muito bem à iniciativa e está se organizando emocionalmente. Caso o marido não faça o mesmo, as chances de separação são grandes. O tempo dirá. Ela está a caminho de encerrar um ciclo de experiências e aprendizados que colocará o relacionamento deles em novo estágio. Não há dúvida sobre isso, mesmo porque muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte. Quer dizer que o fato de ser um casamento acidental, ainda assim, pode dar certo? O fato de ser acidental não quer dizer que seja um acidente, que fatalmente não vai dar certo. Pode vir a ser um excelente casamento. Não é o planejamento que garante o sucesso ou a infelicidade de uma união, e sim a postura dos cônjuges. Posso saber se Sabrina tem um planejamento com outra pessoa? Tem sim. E essa outra pessoa está esperando que ela resolva a vida dela? Não. Nesse momento, ela está namorando a caminho de um noivado. E pode ser que ele não chegue a se casar
Sim, há uma possibilidade. Nada disso, porém, impede que a união entre eles se realize ainda nessa mesma reencarnação. Se o homem está ficando noivo e vier a se casar e tudo der certo, Sabrina ficará sozinha? Fica sem a pessoa que estava em seu planejamento, mas não ficará sozinha obrigatoriamente. Ela tem o direito de refazer sua vida afetiva a qualquer momento. Mas se o homem com o qual. A Carminha faz pergunta, hein? Pelo amor de Ó, Deus. ela quer saber tudo, né? Parece a Solange, né? Não Pronto. falei nada. Lá vem a Solange. Não falei nada. Mas se o homem com o qual ela está casada hoje fosse do planejamento reencarnatório de Sabrina, como se chamaria esse casamento? Eles teriam, então, um casamento provacional. Esse é o tipo de casamento da maioria das pessoas na Terra. Caso tivesse um casamento provacional em sua programação, ela teria de sofrer com um marido alcoólatra e perturbado? Não. Estaria planejado que ela teria muito o que aprender sobre o medo e a coragem na superação de obstáculos, em clima de penúria material e outras grandes e essenciais lições. Você vê, ó, como a gente faz as interpretações erradas? Então ela tinha que aprender ela tinha que ficar com o marido alcoólatra? Não, você era aprender o quê? O medo, a insegurança. Ela teria que o quê? A superar tudo isso. A superar tudo isso. Eu vou cuidar da minha casa, eu vou fortalecer, eu vou educar os meus filhos. Então, assim, comecem a pensar nos nossos casamentos, as provas. O casamento provacional é um plano de vivências para a realização de um aprendizado. Isso é muito diferente do conceito popular de karma, que se espalhou na cultura ocidental, na qual uma pessoa reencarna ao lado da outra para pagar dívidas por meio do sofrimento. Isso é legal, né? A gente reconhecer. Não é um karma. Ele não é um karma. Ele é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado, é diferente. O planejamento reencarnatório prevê as condições ideais para o aprendizado que o espírito necessita realizar. O karma é o que a pessoa precisa aprender. Legal, né, isso aí? Olha, Mas um e outro existe o sofrimento, né? É a pessoa que vai ter que enxergar se está servindo para ela como uma lição, né? Ou então como uma maneira de ela aprender, aqui como fala de aprendizado ou como karma. Como é que ela vai enxergar isso, né? Eu penso diferente. Se você está aprendendo a lição, não tem sofrimento. É aprendizado. Mas esse aprendizado que a gente não está vendo como sofrimento, a gente vai entender quando a gente está maduro. Que quando a gente não está maduro, a gente vai entender como sofrimento, não como lição. Então, mas se você não está maduro, você não aprendeu. Aí você sofre. É, O sofrimento é o resultado da falta de aprendizado com aquilo que está acontecendo. Entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Todo mundo fala assim, não, que a Valéria, né, tem câncer, né, e está sorridente. Ela está aprendendo com o sofrimento dela. É claro, esse aprendizado é uma coisa que passa primeiro pela mente e depois vai para o coração. Tem dias que você dá uma decaída, isso é normal de acontecer. Mas enquanto você está sofrendo, significa que você está aprendendo, mas não aprendeu ainda, entendeu? Quando você tem esses altos e baixos. É assim que eu vejo, pelo menos. E aí, se a gente for pensar no casamento, é uma troca, né? Você tem o seu sentimento, o outro tem o sentimento dele, e aí onde que a conversa, todo esse companheirismo é que vai dar certo. sim. Aí, quando não há isso, não tem casamento.
Deixa eu só Porque voltar uma coisinha. Ah, Eu escrevi aqui: o sofrimento é o resultado da falta de aprendizado. Porque depois que a pessoa aprende aquilo que ela está sofrendo, ela para de sofrer. Isso aí. é isso aí. Que Quando ela aprende, enxerga como uma lição, né? Desculpa. Quando ela enxerga como uma lição, ela para de sofrer. quando ela entende a lição, né? Né? Sim. Porque senão o professor continua dando lição de casa e você continua sofrendo fazendo a Fazer lição de errado. casa. Você lembra lá das palavrinhas que a gente falou assim, que os espíritas estão adaptados? Então, assim, tudo bem, já entendi. Eu vou sofrer, eu vou bem sofrer. Tudo bem, você vai bem sofrer? Passa 5 minutos, 10 minutos, você vai ganhar uma prova para ver se você vai aprender se você sabe realmente que é bem sofrer, entendeu? Aquele que fala que vai bem sofrer não entende a função daquilo que está acontecendo, né? Do que está acontecendo. E no final das contas, você devia falar assim: eu vou aprender essa lição para não sofrer mais. É isso aí, Isso. entendeu? Então, enquanto a pessoa sofre, não aprendeu nada. Ou não aprendeu tudo, né? Acho que é melhor falar assim. Sim, está no caminho, mas não chegou, não fez tudo ainda. Porque não vai ser nessa encarnação que a gente vai aprender tudo, não. Eu estou percebendo que é isso mesmo. A Leda achou que ia sair escolada, entendeu? Dessa encarnação. Essa é de asa. Ela ia Ela sair dizia- prontinha. ela dizia- vai. quando desencarnasse, Não ela vai tá dar. voando. Ela vai sair prontinha para pegar a vassoura e trabalhar com o doutor Inácio. O doutor Inácio olhando assim para a cara dela. Tu para, hein? Parou, hein? Parou. Então, vida que segue. Vambora. Sim, ainda bem que a doutora Inácio não tem nada a ver com isso. Vamos lá? Ninguém tem karma com o outro. Essa noção popularizada de que temos de fazer um resgate espiritual com outra pessoa é uma interpretação que merece reavaliação. Então, ninguém tem karma com o outro. Não adianta apontar para o outro que é o karma. Temos compromissos kármicos com nossa libertação pessoal e podemos sim necessitar e desejar auxiliar as pessoas que, de alguma forma, sofreram por decisões e atitudes de nossa parte. Isso é legal. Uhum. Temos compromissos kármicos. Tá? Então, assim, se eu errei, eu posso realmente auxiliar aquele que eu errei. Eu posso estar ali dando essa mão, mas não que ele seja o meu karma. O planejamento é feito considerando esse reencontro, mas não é a dor ou o sofrimento ao lado dessa pessoa que faz com que o karma possa se cumprir. O que faz a roda kármica girar é o que se aprende com os sofrimentos e desafios da vida na aquisição sublime do amor. Esse conceito de pagar dívidas é muito insensato. É como se você tivesse de suportar toda a desonestidade, crueldade ou insanidade de alguém como efeito de que você fez em outra vida. Seria algo muito improdutivo e rígido, e o planejamento das reencarnações não comporta essa inflexibilidade. Você vê as nossas interpretações, né? As nossas crenças. As né? nossas crenças, porque, tá sofrendo. Tá sofrendo por quê? Porque fez alguma coisa na outra vida. Que sofrer é bom, porque agora eu estou resgatando. Tô resgatando. E nada, vai sofrer de novo, porque não está aprendendo, né? Porque tá achando que tá tudo certo. E não, e cadê o aprendizado? Cadê o burilamento? Tá passeando. Ninguém planeja sofrer. Planejamos a felicidade e a libertação da consciência. O sofrimento decorre da ausência de habilidades e recursos ainda não adquiridos por nós em nossos relacionamentos e da nossa falta de cuidados para conviver. A dor nessa perspectiva se torna impulsionadora. Sofrer por sofrer sem buscar uma reação positiva para sair do sofrimento é doença e não planejamento. Se você ficar sofrendo, acha que é normal, você não está fazendo nada para sair da situação, não é?
Aquela coisa, né? Quantos mais chicotes, melhor. Ah, vou me autoflagelar. Nossa, minha vida. O que você tem? A Solange estava falando sobre isso ontem. Como que é? Como que tá? Não, eu tenho isso, que cada um com uma doença diferente. Aquela minha doença é pior do que a sua dor. Então, isso é loucura, gente. É loucura. Isso é loucura. Não é. Trabalhar melhora. A forma limitada de pensar que, se não evoluirmos pelo amor, ou faremos pela dor, também solicita um melhor exame. Entre um e outro há um ponto de equilíbrio, um estágio intermediário. Entre a dor e o amor há o que aprendemos, a nossa experiência adquirida. Há uma bagagem capaz de nos ajudar a superar, a nos libertar da dor, que nem sempre nos levará imediatamente ao amor, mas nos conduzirá ao respeito, ao perdão, ao esforço, à renúncia, aos cuidados na arte de viver e conviver, e ainda há várias outras formas de levar uma vida com responsabilidade, avançando, evoluindo sempre um dia, Para um dia. para um dia sentir o amor em nossas relações. Você vê, né? A gente não vai sair da dor para o amor, a gente tem a fase da experiência, a gente vai ter que viver, porque ninguém dá esse salto a gente precisa aprender. Né? Por isso que eu falo que quando a gente fala assim, né, eu te amo, e hoje se fala com muita facilidade, às vezes eu falo que assim, vem do coração, eu posso gostar da pessoa, eu posso me sentir bem, mas será que a gente entende o que é o amor realmente? Eu pensei sobre isso já, daquele acolhimento que você fez essa pergunta, eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu fico pensando, mas Jesus não mandava a gente até amar os nossos inimigos? Que dirá que aquele amor que a gente tem por uma pessoa querida, existem amores de mãe, de irmão, de amigo, existem amores diferentes. Eu acho que existe. O que existe é um amor. Amores diferentes é quando você inclui o seu ego no relacionamento. Como assim? Eu estou falando de amor, eu não estou vendo o ego nessa história. Tá sim. Por que que é diferente a forma que você ama o seu marido e o seu filho? Você quer dizer que todo mundo é um espírito, e aí, se for olhar, se a gente for falar do amor, a gente olha da mesma Olharia da mesma forma, porque Jesus olha da mesma forma. Então, qual é a diferença entre você, do amor que você tem pelo seu marido e o amor que você tem pelo seu filho? Aí onde que você entra o ego? Deixa eu ver. Você quer ouvir a minha resposta? Eu acho que o amor de mãe por um filho, eu acho que é maior do que tudo. Mas tudo bem, mas qual que é a diferença? Acho que vale a pena Eu não consigo entender onde você quer direcionar o meu raciocínio. Não estou conseguindo. O seu filho, você faz qualquer coisa pelo seu filho. Claro, então, isso é que eu ia falar. Você Eu não vai sei fazer a mesma coisa? eu não sei se eu morreria pelo meu marido, pelos meus filhos. Então Eu você não tem morreria. amor por ele, porque o amor ele é renúncia completa. É isso que ele quer dizer. Entendeu? Quando você fala do amor de Deus, é um amor que ele é irrestrito. Mas eu também já li no livro que quando ele fala no amor, que a gente ama até os nossos inimigos, que a gente não precisa trazer o nosso inimigo para perto da gente. A gente só não precisa ficar alimentando a raiva, não é isso que está escrito nos livros? Então, é por isso que eu fiquei pensando que a Valéria falou no outro dia do acolhimento, mas existem formas diferentes de amar. O pai, a mãe, o irmão, o amigo, eu acho que existe, na minha cabeça existe. Olha o que você falou, né? Quando você tem um inimigo, amar o inimigo é você amar, porque você não vai trazer ele para o seu lado. Por quê? Não foi eu que falei, está no livro do Evangelho. Foi Jesus que falou. Porque ele não te ama. Você entende o que eu estou falando? E aí entra o ego. O ego no sentido de você se defender das agressões que essa pessoa que não te ama pode fazer com você.
E tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas o amor universal, ele, ele não faz diferença entre aquele que te ama e aquele que não te ama. Jesus fazia? Não. Não. O que ele quer dizer é que a gente não consegue ainda, a gente está nesse. Talvez a gente esteja nesse limbo entre a dor e o amor. A gente ainda não aprendeu, a gente não trouxe para essa essência. Eu vi um amor que a gente pode ver, uma história que o Tupã contou. Né? Quando que ele descobriu o amor verdadeiro? Ele falou, foi numa encarnação em que eu era escravo e uma pessoa, para me punir, começou a me chutar. Me chutar e eu desencarnei por isso. Mas enquanto ele estava chutando, eu descobri que ele estava com muito mais medo do que eu. E eu passei a amar essa pessoa. Você entendeu? Olha desprendimento. Olha a doação que esse espírito fez. A gente não é capaz de entender isso ainda, né? A gente não consegue sentir isso dessa forma. Mas pensa na definição do amor. Amor é aquele que tudo doa, não espera nada em troca. A gente consegue fazer isso? Não esperar nada em troca? Até dos nossos filhos a gente espera alguma coisa em troca? Reconhecimento, sei lá, carinho. E é É ruim verdade. isso? Ruim É isso? verdade. Não tem Não é como ruim. fugir disso. Ainda não temos como fugir disso. Então, não é ruim? Não é o bom, Não, mas é o né? que Não nós é bom. podemos fazer agora. É o que nós podemos fazer agora. E quanto mais a gente sublimar esse amor, menos a gente vai esperar de volta. É. Entendeu? Então, aí a gente vai exemplificando aqui, entre a dor e o amor, ao que aprendemos. Nós estamos em um aprendizado. A nossa experiência adquirida, há uma bagagem capaz de nos ajudar a superar e nos libertar da dor, que nem sempre nos levará imediatamente ao amor. Eu não vou sair da dor e correndo para o amor, eu vou estar naquele meio. E é o que nós temos hoje em dia nessa encarnação. A gente está despertando, a gente está nas faíscas para esse amor pleno, ao amor de Jesus, entendeu? Eu estava pensando aqui um pouco, né? A gente não consegue vivenciar esse amor sublime como Jesus pregou. Por quê? Porque a gente tem muitos defeitos ainda. O que a gente precisa fazer? Desenvolver as nossas virtudes. Quando as nossas virtudes estiverem plenas, nós temos o amor pleno. Enquanto nós deixarmos que o nosso ego tome conta das nossas atitudes, dos nossos sentimentos e pensamentos, a gente vai ter um amor imperfeito. É amor? Claro que é, porque a gente nutre uma afeição pela pessoa, mas é mais afeição do que amor. Entendeu? Deixa eu acender a luz do meu quarto, que daqui a pouco vocês não me enxergam mais, só um minuto. Existem algumas provas que o espírito escolhe antes de nascer, que são chamadas compulsórias. São aquelas que não serão mudadas ao longo de uma mesma reencarnação. Por exemplo, uma deficiência física irreversível ou uma morte trágica. Essas provas compulsórias, que funcionam como sanções reeducativas e depuradoras, são classificadas no Espiritismo como expiações. A expiação, circunstancialmente, pode também atingir esse caráter de aprendizado e ser chamada de karma, mas, a rigor, é uma limitação imposta com fins de colocar freio, impedir maiores quedas. Então, a gente já compreendeu, né? No entanto, aquelas provas escolhidas pelo espírito com fins de aprendizado podem ser alteradas ou mesmo ser suprimidas, dependendo de como o espírito realiza o seu aprendizado. Caso venham a fugir de suas provas e agravar sua vida com escolhas mais infelizes ainda, ele poderá construir uma expiação para o futuro, que visa colocar um limite, um freio naquela conduta infeliz e repetitiva na sua caminhada evolutiva. A expiação é, portanto, uma pena, uma sanção, enquanto a prova é um aprendizado.
Então, nós vivemos um planeta de expiações e E provas, provas. tá? Então, vivemos num planeta de penas e aprendizados. Entendemos as nossas expiações e as nossas provas? Vamos Cri, parar por aqui. cri, cri. Por isso começou assim. Por isso começou assim. Faz pensar, Valéria, faz pensar. É, Culturalmente, a gente vai começar aqui. Culturalmente, nos meios espiritualistas, incluindo a comunidade espírita,